Voltamos para fechar nossa agenda de hoje com a sexta e última sessão Torne Sua Empresa Singular. O tema é Evolução de JBP, Joint Business Plan, para JVC, Joint Value Creation. Vamos interagir e responder à pergunta. A sua empresa explora todo o valor que pode ser criado junto da indústria? Essa será a nossa discussão com os convidados. Alfredo Costa, diretor-geral da Nielsen IQ Brasil. Liel Miranda, presidente da Mondelez Brasil. Marcelo Pimentel, CEO do GPA. Marcos Samarra, CEO Tenda Atacado. Rosana Carvalho, diretora comercial Advantage Group. E Cristiane Amaral, sócia da EY e líder do segmento de consumo, produtos e varejo para a América Latina, que será a mediadora desse último debate. Usem o QR Code em seus crachás para responder às perguntas de interatividade singular e enviar perguntas aos convidados. Sejam bem-vindos e um ótimo painel a todos. Boa tarde novamente, pessoal. Estou vendo todo mundo no coffee break. O almoço já foi, já está todo mundo aí no coffee break. Convido a todos a voltarem para que a gente possa fazer essa nossa última sessão de compartilhamento técnico aqui, junto com a Abras. E nós vamos estar falando um pouquinho de como fazer, como compartilhar informação. Aqui no nosso primeiro slide a gente fala um pouquinho da arte do possível. O que é possível compartilhar, o que faz sentido. E dentro da complexidade de mudança que nós vimos do comportamento do consumidor e das variáveis que nós estamos vendo no mercado brasileiro, o que mais nós podemos compartilhar? Independente do nome, independente do racional, como nós podemos fazer mais e melhor juntos? Eu gosto dessa frase, a arte do possível, porque tem uma outra que uma paratleta fala que o impossível só quem determina para mim sou eu. Então, o que é possível está na mão de cada um de nós. Falando um pouquinho do conceito, ele traz aqui uma visualização de um ecossistema para que isso seja feito e de pilares, onde a indústria e o varejo juntos focam no shopper e no consumidor. O que eu quero dessa relação? O que é estratégico para mim? Como crescer? Como adaptar com todas as inovações que nós temos dentro do nosso portfólio, as tecnologias que o consumidor está adotando e que vem crescendo de forma exponencial. Aqui uma visualização super simples, para todo mundo conseguir gravar. A gente pode fazer essa conversa do Joint Value Creation em 3 níveis, basicamente, que a UI classifica. O nível comercial, que é a transação comercial, uma relação ali mais básica de compra e venda. Um nível diferenciado, onde você já aborda alguns aspectos estratégicos para o negócio dos dois que estejam conversando, e um nível efetivamente estratégico. Vocês vão ver aqui, marcadinho de amarelo, uma visualização de como nós estamos na América Latina. Então, 80% das empresas realizam essa discussão do JBP ou do JVC no nível comercial. 18% realizam de uma forma diferenciada e só 2% fazem essa conversa ou executam este procedimento, esse propósito, essa discussão de uma forma realmente estratégica. O ponto que eu queria chamar a atenção é a velocidade com que isso mudou no varejo no último ano. As empresas que tiveram melhor resultado, elas estão aqui com um crescimento de discussão para um nível mais estratégico e uma execução mais estratégica, 47% de crescimento para esse nível. Diferenciado, houve um crescimento de 35%, e quem faz meramente transacional ali no patamar do comercial teve uma queda de 42%.
Ou seja, todos buscando, né, uma execução diferenciada, né, e uma relação diferenciada, até porque os fatores e a complexidade mudou completamente. Então, aqui, o pessoal da Abras pediu, coloca alguns indicadores, né? Numa transação comercial, o que você tem aqui na mesa? Né? Você tem sell-in, você tem margem, você tem um percentual de promoção, entrega no prazo, um pouco de fill rate. Mas, quando você vai para uma conversa ampliada, aí você entra na estratégia das empresas. Você casa essas estratégias e escolhe ali 3, 4, 5 coisas que são estratégicas para um lado e para o outro, e você parte para uma relação e uma execução diferenciada de negócios, tá? Que é a essência do resultado que efetivamente se consegue chegar. E aqui você tem desde ações de diversidade, equidade e inclusão sendo feitas nesse formato ou em regime de colaboração, né? Os nossos painelistas vão citar aqui alguns exemplos que eles fazem, inclusive, em conjunto. Né, todo um tema vinculado à confiança real e ao relacionamento de colaboração real. Sem isso, não adianta botar metodologia nenhuma na tela, porque não vai funcionar. Né? Também não adianta focar todos os fornecedores, todas as indústrias, porque ninguém vai conseguir priorizar tudo ao mesmo tempo. Mas aqui você entra aspectos de ESG, todos vinculados. Você passa a falar de preços e promoções dinâmicos, você passa a falar do sell-out, rentabilidade, margem de contribuição, né? Toda a questão de posicionamento estratégico, melhor posicionamento de ordem, forecast colaborativo, um end-to-end do supply chain que a gente chama, integrado, onde você coloca todas as questões do chamado OTIF, ruptura, assertividade da demanda, o nível de serviço ao cliente. Você trabalha mais o portfólio, né, mix que está vinculado, toda a questão de cobertura geográfica, gestão de white space, gestão de categoria, e não só um único produto, um único ponto, né, e um bloco ali de volume e margem sendo discutido. Então, isso aqui só para trazer como pano de fundo que a gente precisa ter 4 elementos aí básicos, né? A estratégia e a execução estratégica, a gestão dos resultados e aqui no meio toda uma parte aí de tecnologia e de gestão de dados que ninguém consegue compartilhar se não tiver uma relação de confiança, né? E uma discussão estratégica real. Últimos pontos aqui, só lembrar dos pilares, né, e dos pontos de complexidade que nós falamos. A gente deixa de falar de preço, passa a falar de Revenue Growth Management, a gente deixa de falar de um único canal e a gente passa a falar de pluricanalidade, do omnichannel e da complexidade que isso traz. A gente deixa de falar só de logística e passa a falar de um supply chain completo. A gente deixa falar de um único produto e passa a falar de gestão de categorias no on e no offline, todos os aspectos de inovação de produto, né? E o ESG, diversidade, equidade e inclusão, e todo o ecossistema que está relacionado. Tá? Então, agora, eu vou só voltar aqui um último slide, se eu conseguir, vou deixar aqui um pouquinho e começar o nosso painel, né? Agradecendo aqui a todos os nossos panelistas nesse momento. Né? Então, começando aqui um pouquinho, né, pegar aqui um pouquinho com a indústria, Liel, compartilha um pouco com a gente, né, a tua visão de quais fatores são críticos de sucesso nessa relação. Né? Qual a tua visão do que é feito hoje, do que a gente tem aí avançado nesses últimos anos e como que você vê o futuro, né, dessas discussões? Bom, boa tarde a todos e todas, um grande prazer estar aqui. Acho que a grande história dessa colaboração é que não tem opção. A gente não pode escolher para colaborar entre a indústria e o varejo. A gente está junto e a gente tem que construir essa relação. Acho que os grandes fatores que fazem a diferença são, primeiro, você tem que construir uma relação de confiança. A gente precisa ser capaz de entender que não é sobre resolver os problemas do passado, mas criar as oportunidades do futuro. A gente pode
gastar todo o nosso relacionamento falando de todos os problemas de logística, de preço, de desconto. Isso não vai criar valor, isso não vai trazer crescimento. A gente tem que ser capaz de sentar e perceber o que o shopper está buscando em cada canal, em cada categoria e como que a gente vai desenvolver isso. Então, essa confiança na relação é super importante. Acho que uma outra coisa que é fundamental, e foi falado isso no painel anterior, é a tecnologia. Porque sem dados, sem informação, fica uma discussão comercial puramente. Hoje em dia, a gente é capaz de discutir o pedido, a gente é capaz de discutir o abastecimento, porque a gente tem visibilidade do inventário, do sell-out, de cada cliente, de cada canal, e a gente consegue, portanto, ter uma precisão muito maior no abastecimento, na forma de atender os clientes e os consumidores. Então, confiança com tecnologia, eu acho que a terceira grande coisa é olhar para frente. O JBP, ou a forma como a relação comercial acontece hoje, é um pouco dirigir o carro olhando no retrovisor. Vamos olhar como é que foi a performance do ano passado, vamos ver quais são as oportunidades e vamos construir o plano para o ano que vem. A gente tem que entrar num estágio em que a gente constrói um GPS. Vamos olhar os dados, vamos olhar as tendências, vamos olhar o shopper e aí juntos vamos construir qual é a oportunidade de crescimento para o ano que vem. A gente conversa com alguns varejistas, hoje 80%, tem alguns varejistas que 80% das vendas são para consumidores que estão no CRM do varejista. Então, vocês sabem quem são, o que compram, quando compram, então a gente é capaz de fazer promoção, ativação muito mais efetiva do que no passado. Do nosso lado, da indústria, hoje a gente tem visibilidade, no nosso caso da Mondelez, de 90% do inventário e do sell-out dos nossos varejistas. Então, a gente é capaz de construir um modelo de abastecimento muito mais efetivo. E eu acho que é baseado nisso. A confiança de construção de planos, a tecnologia que suporta isso e, por último, essa visão de futuro, de oportunidade, ao invés de a visão de ficar olhando para o passado para corrigir os problemas que não necessariamente vão crescer. Obrigada, Liel. Pimentel, pegando carona no que o Liel comentou sobre não olhar o retrovisor, né, e olhar o futuro, como o GPA tem evoluído nessa transformação da indústria e do varejo? Nos comenta um pouquinho também tua visão de fatores críticos de sucesso nessa relação, se você puder. Obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui com vocês, boa tarde a todos. No nosso caso, é particularmente pertinente esse tema, porque o GPA de hoje não é o GPA de 2, 3 anos atrás. Então, olhar a base histórica do que se tinha como uma empresa maior não nos ajuda muito com relação a essa empresa de futuro. Na nossa visão, a gente precisa engajar, porque desde abril de 22, quando a gente reconstruiu essa visão do novo GPA e a gente quis trazer de volta o fortalecimento de ser o varejo de supermercado premium do Brasil, de usar a nossa estratégia de proximidade como novo modelo de acessar o cliente final e de trazer a visão online. A gente tinha a visão, mas aí a gente precisava da parceria da indústria para que eles entendessem e juntos nos ajudassem a construir isso. Existe a retórica do ganha-ganha e existe a realidade, muitas das vezes, que é diferente dessa. E o que a gente tem aprendido nesse momento, principalmente por ser uma empresa menor hoje, é da relevância de verdade de criar relações sólidas que visam um modelo de negócio que atenda a indústria e o varejo. Não existe uma relação onde, ao tentar um modelo de que eu ganho e você perde, esse relacionamento de confiança e, portanto, de investimento possa ser construído. E o que a gente tem trabalhado é um exemplo clássico do que a gente tem feito com a própria Mondelez, né? Uma das obsessões que nós temos tido nesse momento é a redução de ruptura em loja, né? Garantia da disponibilidade do produto na gôndola consistentemente, que era uma das grandes reclamações dos nossos clientes. E à medida que você precisa disso, mas ao mesmo tempo você precisa cuidar do custo de capital, você não pode ter dias de estoques tão altos. Ou você envolve a indústria e compartilha dados, compartilha visão,
ver oportunidades de crescimento em diferentes momentos e categorias, rever a estratégia de logística, que é tão importante, rever a estratégia de dados, que é tão importante. Você não consegue evoluir isso. E eu acho que parte do sucesso que a gente tem conseguido administrar nos últimos anos, últimos meses e ano, tem sido por essa relação de ganha-ganha. Tem sido por uma relação onde, ao manter um estoque mais saudável, eu consigo dar também previsibilidade, ele consegue se planejar. A questão de você consegue reduzir os atritos dessa relação em termos de como o recebimento é feito e por aí vai. Mas, no final de tudo, o cliente ganhando, todo mundo ganha. E o cliente percebendo essa consistência, ele começa a entender que você passa a ser uma opção viável para que ele volte. Então, a nossa experiência tem sido de voltar, saber exatamente o que a gente quer ser. 2, compartilhar isso com a indústria. Uma das coisas que a gente tem percebido nesse caminho é que os valores e ambições, muitas das vezes, são muito semelhantes. Portanto, não existe conflito, existe realmente cooperação que permite que a gente continue avançando. E isso tem sido a nossa experiência aí nos últimos 18 meses. Ô, Pimentel, super obrigada. E puxando um pouquinho de um aspecto importante que você falou aí, essa relação de confiança, né? E a gente sabe, Samarra, que o Tenda faz há bastante tempo, né? E você tem um foco muito grande na estratégia e numa execução feita de forma relevante. Quais são os pilares que você entende que são importantes para que um resultado realmente aconteça e que isso saia do PowerPoint para a realidade, né? E quais são os desafios e oportunidades que você vê com base na tua experiência? Boa tarde a todos, um prazer, uma honra muito grande estar aqui e acompanhado de painelistas entre os quais me orgulho de estar em conjunto. Nós definimos há 5 anos atrás 3 pilares estratégicos muito claros, muito bem definidos, de onde todas as nossas ações partiram. A primeira delas, obviamente, centrada no cliente, entendendo exatamente o que o cliente espera de nós, da nossa proposta de valor. Isso deriva muitas ações de construção. A segunda delas, relacionada à parte interna, aos nossos colaboradores, como engajá-los cada vez mais, como tê-los cada vez mais compreendendo a estratégia e colaborando no sentido dessa execução ter o rumo da excelência. E terceiro, nós entendemos como um terceiro pilar estratégico a nossa relação com os nossos fornecedores, porque aí você completa a cadeia, o supply chain, né, de ponta a ponta dos nossos fornecedores, passando pelos nossos colaboradores, chegando no cliente, que é o centro de tudo que a gente faz. Nessa perspectiva dos nossos fornecedores, nós começamos, em princípios de 2019, um projeto de Joint Business Plan, que nós não tínhamos, definimos que não dava para fazer isso com um número excessivamente grande, porque a gente tem mais de 700 fornecedores, não dá para fazer com todos. Nós elegemos 32 fornecedores, que representavam, na época, e hoje talvez seja até mais, 50% das nossas compras. E com eles, nós estabelecemos o planejamento olhando para frente, como o Liel mencionou, olhando para o futuro, o que nós queremos construir juntos de forma estratégica, pensando no cliente, pensando no desenvolvimento das categorias. Agora, para isso, você precisa fatores que já foram mencionados aqui, que é a confiança, que é a transparência de dados, que é a troca de informação com uma regularidade, e adicionaria mais ainda também alguns outros fatores, como a disciplina, a metodologia, o segmento, construir uma ata baseada num diagnóstico do que temos que fazer para melhorar, olhando um pouco para trás, mas para diagnosticar do que você tem que melhorar, olhando para frente e construindo isso de uma forma que nós podemos sentir que estamos evoluindo no desenvolvimento das categorias. Isso tem sido muito positivo para nós, justamente para gerar valor para o cliente, gerar valor para o fornecedor, gerar valor
para a empresa. Tá perfeito, Samarra. E eu acho que vocês cobriram, né, toda a lógica estratégica de uma relação ideal, óbvio que cada um dentro da sua experiência, da sua realidade. E o que dá para ver é que hoje não tem como fazer, né, como ter uma relação adequada, sem considerar os aspectos de diversidade, equidade e inclusão, sem considerar os aspectos de ESG como um todo e desconsiderando a transformação tecnológica e a transformação do perfil do consumidor. Então, se você puder, Liel, me comenta um pouquinho de casos práticos, né? Como que você tem vivido isso? Como que a Mondelez tem vivido isso? Quais são casos práticos que você tem, resultados que, óbvio, né, que você possa compartilhar conosco aqui para inspirar? Bom, acho que tudo começa com garantir o abastecimento correto, né? Então, um bom exemplo é, nós conseguimos reduzir, através dessa parceria, nos últimos 3 anos, nós conseguimos reduzir o estoque dos nossos clientes pela metade. Eles tinham um volume muito maior em estoque, porque a gente não conseguia atender com a efetividade. Hoje, os clientes com quais a gente tem essa parceria reduziram pela metade o inventário. Ao mesmo tempo, reduziu a ruptura. Nós tínhamos uma ruptura de 10% na média Brasil, hoje estamos operando com uma média de 3% e vamos continuar nessa jornada. Aí alguém pode dizer, mas a gente é capaz de fazer isso em todos os clientes, no Brasil inteiro? A resposta é não, não somos capazes ainda, mas pelo menos a gente já aprendeu a fazer nos grandes clientes, naqueles com os quais a gente tem a parceria, e agora fica mais fácil você replicar esse modelo todo. Então, o abastecimento, reduzindo o inventário, reduzindo ruptura. Acho que o segundo exemplo é criando valor. Então, o bom exemplo, o Marcelo está aqui, é o checkout. O checkout era uma área mal explorada, é uma área mal explorada na maioria dos varejos. A gente fez uma parceria com o Pão de Açúcar e com a P&G e redesenhou o checkout, e esse checkout rendeu 20% a mais de venda, porque ficou muito mais eficiente de gerar impulso. Com isso, agora a gente está fazendo no Brasil inteiro, é volume adicional, era venda que já não ia acontecer, porque o consumidor já estava pagando e a gente conseguiu criar. Talvez um outro exemplo onde a gente tem essa parceria e funciona é na questão de inovações. A gente tem conseguido acelerar as inovações. A gente lançava inovação com 1 ano, desde a ideia até o lançamento. Hoje em dia, a gente lança em menos de 6 meses. O tempo que demorava para a gente ter a inovação listada e disponível era algumas vezes de 2, 3 meses, mas através dessa parceria a gente está conseguindo em 1 mês estar com a inovação disponível para o consumidor nas lojas dos nossos clientes. Então, a parceria, essa colaboração, ela tem que atingir todos os níveis. O nível operacional de abastecimento, o nível, eu diria, estratégico de criação de valor, novas categorias, novos espaços, e ela tem que atingir o nível de tecnologia, porque a gente só consegue fazer isso se houver troca de informação dos dois lados. Tinha muito esse mito de que a indústria tem a informação do consumidor e o varejo não. A gente não acredita nisso. A informação do consumidor hoje, a indústria tem a informação total, genérica, mas o varejo tem a informação granular da compra do dia a dia, do CRM, do cartão fidelidade. Quando você junta as duas coisas, a gente é muito mais efetivo. Super. Pimentel, você comentou um pouquinho, né, que nos últimos 2 anos teve uma grande transformação, né, e tem buscado uma evolução. Compartilha também com a gente, acho que casos práticos é o que todo mundo aqui gosta, visualiza, e cada um vai achar o caso prático para chamar de seu, né? Então, compartilha um pouquinho aí de como que você tem visto algumas destas relações, né, imaginando que você tem algumas discussões com mais indústrias, casos práticos que você tem visto, né, e que complementem os pontos que o Liel acabou de colocar, mas que sejam relevantes para o setor. Eu acho que o que o Liel traz é super pertinente, então eu vou adicionar. Um dos principais pontos dentro desse momento de transformação que a gente tem feito foi um trabalho liderado pelo nosso time comercial de gestão de categoria. O pão, principalmente naquela visão de ser um supermercado premium, nós cometemos um erro de ir um pouco além. Então, confundimos
de que sortimento para o cliente era dar excesso de ofertas. O que a gente foi percebendo é que você tinha um volume de estoque sem giro muito, muito alto. Aí era preciso decidir como reorganizar isso. E o fato é que a gente começou a trazer a indústria juntos, começamos a fazer uma visão de parceria, de gestão de categorias, onde hoje, 12 meses após esse trabalho ter iniciado, a gente já reduziu mais de 10% do sortimento e vivenciamos um crescimento de volume bastante significante. Por que disso? Parte disso é que você reduz a ruptura. Cada um de nós aqui no setor supermercadista sabe o quão difícil é a mão de obra e o quão cara é a mão de obra. Então, você precisa poder manter aquele produto na prateleira por mais tempo, sem uma necessidade de um reabastecimento constante. E ao garantir que você tenha um sortimento correto, com níveis de abastecimento correto, você consegue começar a dar essa consistência para o seu cliente. Um outro ponto que é a parte do lado comercial, e eu acho que vale a pena, no tema de ESG, de cultura, todos nós aqui temos um papel de responsabilidade na sociedade a qual nossas empresas, nossas lojas estão inseridas. E a gente tem visto que, trabalhando com a indústria, a gente tem a oportunidade de alavancar isso para um impacto maior do que quando a gente faz sozinho. Então, alguns exemplos práticos que a gente tem vivenciado. Por exemplo, nós temos uma parceria muito importante com fornecedores e parceiros do nosso time de treinamento também, um projeto chamado Mãos na Massa, que é onde a gente treina padeiros em comunidades carentes para que eles possam ter uma profissão, e boa parte dessa profissão a gente consegue absorver, e o que a gente não absorve, o mercado absorve, e está tudo certo com isso. A gente tem visto oportunidades também em hortas urbanas, onde a gente consegue, em parceria com ONGs, em parceria com outros fornecedores, dar acesso a trabalho para moradores de rua, que depois esses produtos podem ser vendidos nas nossas lojas. Existem muito do trabalho, inclusive uma conversa que a gente tem tido com o Mondelez com relação à emissão de carbono com caminhões elétricos. E aí como indústria e varejo conseguem trabalhar juntos para também impactar esse lado que não se restringe único e exclusivamente à transação comercial. Perfeito. E você traz um aspecto que eu sei que o Samarra também valoriza muito e que o Tenda também tem se movimentado, né, que são todos os aspectos da colaboração, né, não só para as comunidades, né, mas todos do tema de ESG, né, e o efeito e a responsabilidade que o setor privado acaba tendo num país como o nosso. Então, Samarra, se você puder, além de casos práticos, nos compartilha um pouco, né, a tua visão sobre o ESG e, se possível, já engata comentando um pouquinho sobre como você vê a relevância de fazer essa discussão estratégica de criação de valor conjunta, né, para o grande, para o médio e para o pequeno. É só para o grande? Perfeito. Você fez 3 perguntas, vou tentar lembrar de todas elas ao longo da resposta. Eu sei que você vai, não tem... Começando pelo aspecto do ESG, dentro do nosso processo de construção de um planejamento estratégico conjunto, com todos os nossos 32 fornecedores que representam 50% das nossas compras, nós tentamos estabelecer aqueles pontos comuns onde podemos colaborar em pró da sociedade, em pró da evolução. Vou dar 2 exemplos aqui. Um mais tático, do nível loja, e um mais social e abrangente. O primeiro deles, por exemplo, é uma parceria que nós temos com a Cargill, onde em todas as nossas lojas nós temos ponto de coleta de óleo de cozinha utilizado. A Cargill desenvolveu esse ponto de coleta para todas as nossas lojas. O consumidor recebe um bônus que ele pode usar comprando produtos novos na loja, e a Cargill recolhe esse produto para reciclar e transformar, ao invés dele ir para o esgoto e poluir o meio ambiente. Isso é um exemplo que a gente tenta desenvolver com todos os nossos fornecedores, com quem nós temos esse planejamento estratégico.
Um outro exemplo muito claro que surgiu também dessa relação com esses parceiros foi o convite de nós integrarmos o movimento para a equidade racial, o MOVER, do qual eu posso orgulhosamente dizer que também a Mondelez e o Pão de Açúcar também são empresas fundadoras, assim como o Tenda, junto com outras 47 empresas, hoje já são 50, né, Liel? Que estão trabalhando de uma forma muito efetiva, com projeto claro, com uma mentalidade de projeto, com metas claras, para que a gente possa aumentar o número de líderes negros trabalhando nas nossas organizações, e não só nas nossas, mas também em todas as organizações, ao oferecermos e patrocinarmos capacitação, cursos de inglês, treinamento para desenvolver a liderança de jovens negros que vão ser os futuros líderes das empresas. Isso surgiu de um processo de relacionamento entre empresas que se conheciam e que confiavam umas nas outras. Indo para outra pergunta, que é sobre a questão se essa relação de criação de valor é para as empresas grandes, ou para as médias, ou para as pequenas, eu entendo que isso é indiferente. As empresas pequenas e médias e grandes podem se beneficiar desse processo e talvez diria que até mais ainda as pequenas e médias, porque as grandes ainda têm o benefício da escala, ainda têm o benefício do poder de compra, que as médias e pequenas não têm tanto. Logo, estabelecer essa relação de criação de valor com disciplina, com dedicação da liderança, que de fato está ali dedicando tempo para as reuniões, para fazer o segmento, para desenvolver as categorias e olhar as oportunidades de forma estratégica, caminhando junto. Loja, isso é uma prática que a gente tem, de caminhar os corredores da loja junto com os fornecedores para olharmos as oportunidades de desenvolvimento de categoria, o que a gente está fazendo, que a gente pode melhorar. E assim fazer com que o nosso crescimento não dependa de um poder de compra que uma escala de um líder vai ter e que eu talvez não tenha. Então, eu acho que para o pequeno e para o médio é até mais importante. Perfeito, Samarra. Obrigada, né, pela transparência. E falando de alguns aspectos comuns aqui que vocês comentaram, fica muito claro toda a questão da estratégia, da complexidade, dos avanços tecnológicos. E a gente comentou no painel anterior, né, a tecnologia está avançando, a adoção tecnológica está avançando de uma forma exponencial e a complexidade também. Né, a confiança e os dados nessa relação são absolutamente críticos. Então, Alexandre, comenta um pouquinho para a gente, né, como que você vê essa questão do Key Account Data e desse processo, né, de confiança no compartilhamento de dados. Quais são aspectos críticos nesse momento? Não, Cris, obrigado pela pergunta e, mais uma vez, um prazer estar aqui com todos vocês. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Eu acho que os três aqui estavam comentando muito e todos mencionaram sobre confiança. A confiança como um ponto de partida. Na hora que a gente define um determinado KPI, na hora que a gente compartilha as informações, a gente tem certeza que estamos compartilhando a mesma história, que a gente está compartilhando de forma segura, garantindo que a informação, seja ela do varejista, seja ela do fabricante, seja compartilhada em uma via de mão dupla. Não onde, há tempos atrás, um lado tinha mais acesso do que o outro, um lado tinha mais poder, utilizava sim o termo da relação ganha-ganha, que o Marcelo mencionou, mas não necessariamente, muitas vezes não era essa relação. Eu acho que na hora que a gente fala da mudança do Joint Business Plan para um Joint Value Creation, começa por aí, começa com essa relação de confiança de verdade. Você mencionou, Cris, sobre os 2% dos fabricantes. Eu acho que a tecnologia hoje permite que a gente possa fazer esse tipo de trabalho de uma forma muito mais detalhada, alcançando um número muito maior. O que ficava anteriormente específico, e o Marcos Samarra comentou sobre ainda empresas pequenas e médias, mas que muitas vezes por capacidade não conseguia chegar nessas análises. E eu concordo com o seu ponto, que agora com tecnologia isso é permitido.
O que eu acho que a gente, cada vez mais, por todas as leis de proteções de dados, precisa ter uma consciência sobre a credibilidade, sobre a segurança da informação, o compartilhamento e que todos estejam falando a mesma língua. Com isso, essa seria quase como a definição do idioma. Eu defino o idioma, eu defino o KPI que eu vou trabalhar para depois eu definir os planos em cima dele. Eu não posso ter um lado falando uma língua, o outro lado falando uma língua diferente. Eu acho que essa é a parte principal, e você mencionou sobre o Key Account Data, é exatamente por aí. É como a gente compartilha essa informação de uma forma completamente transparente, onde todos têm acesso exatamente à informação, a mesma informação, imparcial e transparente entre todos os lados envolvidos. Eu acho que esse é o ponto fundamental na hora que a gente fala de todos esses projetos em relação tem que primeiro ter uma base sólida. Alfredo, super obrigada. E você reforçou aí todo o aspecto de confiança, né, nessa relação. E aí vem toda a questão de colaboração. Né? E eu queria pedir para a Rosana compartilhar um pouquinho como que você tem visto a evolução nesse processo de colaboração entre a indústria e o varejo. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, contribuído um pouco com as nossas informações. O que a gente vê, o processo de colaboração, ele vem evoluindo muito e ele é base fundamental para o JVC. A Advantage, ao longo dos últimos 10 anos, vem monitorando muito os temas de colaboração e confiança já é o primeiro tema mais importante dentro desse processo. Mas um ponto importante que até o Samarra comentou, com relação ao desenvolvimento varejistas e indústrias, né? A colaboração ela é possível para todos, né? Não só para as grandes indústrias, para os grandes varejistas que são bem estruturados, mas é um processo que tem que ser startado e é uma jornada. Ao longo dos últimos 10 anos, com os nossos resultados, a gente vê claramente que o varejo, né, a indústria tinha um nível de conhecimento maior, como o Alf comentou, mas o varejo desenvolveu muito nos últimos 5 anos. Né? E eu diria que os varejos regionais cresceram ainda mais, em termos proporcionais aos temas de colaboração. E aí eu queria só completar um tema que o Liel comentou, que ele falou muito da questão dos processos, né? Mas eu diria que é muito importante o monitoramento, não só entre áreas, mas também entre todos os níveis hierárquicos. Né? Um JVC bem feito tem a ver com o envolvimento desde o top to top, de uma reunião sendo monitorada entre vendedor e comprador, de um lojista, de um gerente de loja. Tem a ver também com a governança das informações. Porque a gente precisa, sim, fazer um planejamento, e aí, bem falado, que o Marcelo falou, hoje não é mais o ganha-ganha, hoje é ganha-ganha-ganha. A gente tem que ter o olhar de satisfação para a indústria, um olhar de satisfação do varejista, mas sempre os dois olhando para o shopper. É o shopper que vai trazer esse resultado para os negócios e é o shopper que vai dar sustentação para a gente fazer um trabalho de parceria. Acho que é mais ou menos isso que a gente vê como mercado. Coisa boa, conseguir pegar uma visão completa, né? A gente brinca, né? Do começo ao fim, from photo to finish. Queria fazer uma última pergunta, né? Aqui chega a ser um pouco comum a todos, e eu acho que vai agregar aqui para nós. Quais são os próximos passos, né? E fatores críticos de sucesso? Começaram a chegar aqui as perguntas que já vou fazer da plateia, né? E elas têm uma relação também com a velocidade de dados, com o que a gente acabou de comentar, né? da mudança do perfil do consumidor e da complexidade que está na gestão de tudo isso. Né? Então, a gente vai dar estratégia, como disponibilizar, né, o produto certo para o consumidor certo, na forma correta, conseguir chegar num balanço de preço adequado, né? Conseguir entregar no momento adequado. Eu sou baiana, tá, pessoal? Então, chega a parecer que é uma bola de cristal aqui para a gente conseguir, né, fechar essa equação, e vou consultar o dia inteiro. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre quais são fatores críticos de sucesso e próximos passos que você visualiza, Liel, se você puder começar aí para a gente, te agradeço. Eu acho que
o grande próximo passo para todos nós é quebrar os silos que existem nas organizações. Porque para isso tudo funcionar, não é mais uma discussão do comercial com o comercial. É uma discussão de todos os departamentos da empresa. Logística, o Koch citou isso aqui no painel anterior. Logística tem um papel fundamental, e-commerce tem um papel fundamental, marketing e por aí vai. Todas as áreas da empresa têm que estar enganjadas na mesma direção. Só que não é assim que funciona, né? Porque o pessoal de logística tem um KPI de reduzir custo. Então, eles não querem entregar toda semana. O pessoal de vendas tem um KPI de bater a cota. Então, eles não querem tirar o pedido certo. Eles querem tirar o pedido que é o máximo. O pessoal de marketing tem um objetivo de maximizar mídia. Não quer trabalhar com o varejo para encontrar oportunidades de retail mídia. Então, as nossas organizações, eu acredito que o varejo e a indústria são iguais, nós não estamos desenhados para essa colaboração. Então, acho que o próximo passo é a gente, como indústria e varejo, ser capaz de mobilizar a organização inteira com os mesmos KPIs para que a gente possa colaborar efetivamente e não puxar cada um para um lado. Eu acho que, como foi falado, no final das contas, o chefe é o shopper, porque se ele não comprar, nem vocês ganham dinheiro, nem a gente ganha dinheiro. Então, se a gente conseguir mobilizar a organização entre todas as funções, com os mesmos KPIs, e esses KPIs serem focados no que o shopper precisa, eu acho que esse negócio vai deslanchar. Então, acho que esse é o grande próximo passo. Eu emendo direto aqui, então, com o que o Liel falou, para adicionar um único ponto, que é consistência. Uma vez decidido quais são os KPIs, qual é a estratégia que faz sentido para o cliente final e, portanto, a empresa, varejo e indústria se alinhando para atender essa oportunidade, essa necessidade, nós sofremos de um mal muito grande, de que o nosso attention span é muito curto e a gente não persiste porque, muitas das vezes, a nossa expectativa é de que o resultado precisa acontecer imediatamente, e à medida que ele não acontece imediatamente, a gente vai perdendo convicção e enfraquecendo as nossas certezas daquele trabalho, da persistência que o cliente precisa ver. Eu acho que muito do que a gente tem aprendido é ter a convicção, ouvir continuamente o cliente e aí permanecer na rota até o final, e não deixar se distrair com o imediatismo, que é importante, a gente precisa entregar o resultado, não estou minimizando isso, mas certamente essa visão imediatista atrapalha muito o relacionamento de parceria que vai trazer como beneficiário o cliente final. A persistência, rotinas, processos que acompanham desde o top-to-top até os times comerciais de ponta, é crítico para o sucesso dessa relação e desses resultados. Complementando, eu queria dizer que eu gostei muito de um dos seus primeiros slides, que mostram os 3 níveis, os estágios diferentes onde essa relação pode acontecer. O primeiro estágio, que é tático, operacional, comercial. O segundo estágio, que é de uma relação preferencial, não lembro exatamente o termo. Diferenciado. Uma relação diferenciada. E o terceiro nível, que é o estratégico. Eu entendo que não existe nenhuma empresa que está de forma estática num desses 3 níveis. Acho que todas as empresas têm relações que variam de um estágio para outro. Se eu pegar nosso próprio caso, tem parceiros com quem nós estamos no nível estratégico, tem parceiros com quem nós estamos no nível diferenciado, tem parceiros que nós estamos no nível tático comercial. Óbvio que não dá para ser estratégico com 700 fornecedores, mas eu entendo que tem uma possibilidade de dar passos, concordando com o Pimentel, mais consistentes em subir essa barra estratégica com mais fornecedores, com disciplina, com segmento, e adicionaria alguns elementos aqui que não foram falados ainda, que é a inovação conjunta, experimentar coisas novas, pensar fora da caixa, andar juntos na loja para identificar oportunidades e arriscar junto, mesmo correndo o risco de errar. E esse erro vai gerar um aprendizado conjunto também. Então, o valor agregado conjunto, ele
necessariamente tem que vir do arriscar conjunto, do errar conjunto, do aprender conjunto. E eu acho que ser mais consistente vai levar um maior número de parcerias para o nível estratégico, saindo desse nível mais operacional ou mesmo do diferenciado. Perfeito. Alexandre e Rosana, vocês querem complementar? Fica à vontade. Eu queria só comentar um ponto importante, são as escolhas. Né? Não dá realmente para fazer tudo para todos, a gente tem bem claro isso, e como nós estamos muito dentro da indústria e do varejo, o Samarra colocou muito bem a questão dos 3 níveis. A gente vê muito grande a evolução das indústrias e dos varejistas, mas a gente tem que fazer escolhas para justamente, alinhado à nossa estratégia, criar parceria efetiva com aquele varejo que é o que vai dar o retorno, ou que vai construir a parceria de negócios. Então, sim, fazendo muitas escolhas. Não dá para falar sim para todos. E só para complementar, eu acho que colocar claramente os objetivos, né, que estejam alinhados. Os dois têm o mesmo caminho, a mesma direção, né, que a gente tenha nessa relação e o mesmo objetivo. Eu gostei muito do seu ponto, Liel, na hora que você menciona dos silos, que a gente tem dentro dos silos objetivos diferentes. E depois eu adiciono uma outra organização com mais outros 20 silos, com mais outros 20 objetivos. Né, como juntar os 20 de cada lado numa direção única. Né, eu acho que esse é o ponto fundamental. Pessoal, pegando aqui um pouco do que chegou para nós, abrindo aqui para as perguntas da plateia. Tem uma pergunta aqui, acho que é para você, Liel. A indústria se mostra heterogênea no engajamento, na parceria de troca de dados. Muitas vezes usam dados novos para estratégias antigas. Como unificar as estratégias? Eu acho que essa é uma parte da nossa relação que está em evolução. Hoje em dia, usando aqui o que você falou, hoje em dia eu acho que a gente ainda não tem uma linguagem única. Ainda tem algumas línguas e alguns fornecedores tentando entregar a mesma coisa. Eu acho que naturalmente a gente vai evoluir para que a gente possa usar os mesmos dados, das mesmas fontes, com o mesmo nível de confiabilidade. Não precisa ser todos da Nielsen, mas que eles deveriam ser todos sanitizados e estruturados da mesma forma. Hoje não é assim. Hoje, dependendo de quem é o fornecedor de dado, você tem definições diferentes, você tem frequência diferente. Então, acho que a gente tem um caminho longo para andar nessa área, mas tudo vai... Acho que é o processo de amadurecimento. Na medida em que essas empresas que fazem parte do ecossistema, fornecendo dados, como vocês, seus concorrentes, evoluírem, acho que a gente vai ser capaz de usar os mesmos dados, que falam na mesma língua, na mesma frequência, e aí a gente vai ter uma visão mais homogênea da relação. Tem uma pergunta que eu vou deixar aberto para quem quiser responder, tá? Porque eu acho que se aplica aos dois lados, mas eu vou fazer a pergunta exatamente como ela veio. Na velocidade que o varejo está gerando dados, a indústria está preparada para atender esse bilhão, trilhão de dados, para atender com agilidade todo o Brasil? Eu acho que a questão da evolução dos dados, você pode ter dados, aliás, hoje o mal é que tem dados demais, né? E a gente não sabe exatamente onde focar, como focar, o que fazer. Uma tecnologia mal utilizada, ela é um desperdício, né? Um dado mal utilizado é um desperdício. E um dado solicitado e não utilizado também é um desperdício. Por isso que eu acho foco, consistência, né? E foram coisas que o Samarra, que o Pimentel, que o Liel colocaram, né? Que o Alexandre e a Rosana reforçaram, são tão críticos. Mas a velocidade também assusta. Porém, a tecnologia tem evoluído também. Então, vou deixar aberto para quem quiser. Bom, eu, obviamente, essa resposta merece uma pergunta bastante elaborada, que eu não pretendo dá-la de forma completa, mas, na minha visão, você não é papel do varejo entregar dados brutos de forma absoluta para a indústria. É papel do varejo escolher, analisar, interpretar e oferecer para a indústria os dados de uma forma compartilhada, baseada na confiança, daquilo que interessa, daquilo que é prioritário para o desenvolvimento das categorias. Então,
pegar um banco de dados inteiro e entregar para a indústria, é óbvio que a indústria não vai ter capacidade nem de analisar, nem de priorizar, nem de fazer escolhas. Cabe ao varejo, previamente, analisar, fazer essas escolhas e, de forma colaborativa, compartilhar com a indústria. É por isso tão importante ter nível estratégico nessa discussão e nessa execução, né? Acho que, do ponto de vista da indústria, a resposta é não, a gente não está preparado. Mas eu acho que esse é o típico exemplo onde, como o Pimentel citou, se você quer reduzir ruptura, trabalhando sozinho como varejo, você não vai conseguir, mas trazendo a indústria e fazendo de forma colaborativa, a gente chega lá, como a gente chegou e diminuiu ruptura em muitos dos nossos clientes. Eu acho que esse é um outro exemplo onde sozinho a gente não vai chegar lá. A gente precisa juntos, e aí juntos, incluindo as empresas de dados, a gente precisa trabalhar nessa frente para começar a descobrir que dados são importantes. Quando eu ouço que 80% da venda de um dos nossos clientes, ou de alguns de vocês, hoje já são para consumidores que estão no seu CRM, eu fico imaginando o que você faz com essa informação, você, varejista, e o que a gente, indústria, poderia fazer. E hoje a gente não está fazendo muito com isso, né? Então tem muita oportunidade aí, mas eu não acho que nenhum dos dois lados vai chegar lá sozinho. Perfeito. Essa é a lógica da colaboração real e focada, né, que a gente está falando aqui para trabalhar o Joint Business Plan, o Joint Value Creation, entre a indústria e o varejo. Acho que a Abras tem uma perguntinha aqui para vocês responderem, para a gente conseguir sequenciar. Vou pedir ao pessoal para, se puder, colocar a nossa pergunta, para que o nosso público aqui possa participar. Sua empresa explora todo o valor que pode ser criado junto à indústria? Vamos lá, vocês estão inspirados aqui por todos os nossos panelistas, né? E eu colocando óculos para ver a resposta, porque senão não enxergo nada. Então, 33%, né, entendem que exploram a inovação acelerada, mas 33% entendendo que exploram participação, share de mercado, aí tendo uma variação. Vamos dar mais um tempinho aqui, para ver o que fica no top, o que fica aqui embaixo. Nossa, esse reloginho está parecendo uma bomba. Tum, 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 tum. Coração, vai, melhor. Vou parar aqui para a gente poder puxar, tá? Então, entendendo que o grupo aqui entende que a participação de mercado ela é bem explorada, seguidos de eficiência operacional, na sequência, inovação acelerada e, por último, experiência do cliente. Então, mostra aí para a gente um espaço para a gente crescer e evoluir juntos num país que tem muitos desafios, mas grandes oportunidades. Então, falando em oportunidades, democratização de conhecimento, né, e compartilhamento, né, e agradecendo aos nossos panelistas a disposição, né, de subir ao palco, de compartilhar as suas estratégias, seu ponto de vista. Então, muito obrigada, Alexandre, Liel, Pimentel, Samarra, Rosana, né, por vocês estarem trazendo aqui a perspectiva de vocês. E eu gostaria de chamar ao palco, né, falando um pouquinho nessa democratização, né, e na relevância desse tema, pelo que vocês viram aqui, né, o Rodrigo Segurado, nosso vice-presidente da Abras. Acho que ele vai dar uma palavrinha agora com vocês, Rodrigo. Parabéns pelo painel, muito bom. Boa tarde a todos. Esse som está diferente, tá bom esse som? Tá bom. Bom, olha as palavras-chave que eu, escutando vocês, anotei. Colaboração, confiança, simetria de dados, competência, performance e valor. Que eu acho que é isso que pode ser construído cada vez mais num processo evolutivo. Então, dessa maneira, a Abras está interessada em aprender, a colaborar e a disseminar as melhores práticas que puderem ser construídas através dessa iniciativa. Então, para isso, em conjunto, Nielsen, Advantage, UI e Abras, a gente lança o Value Bridge. O Value Bridge, que está... Eu estou vendo ele na tela, mas vocês não.
Se o pessoal puder voltar Isso. Então, aqui está o Value Bridge, Abras, Advantage, Nielsen, IQ e UI. O que é o Value Bridge? O Value Bridge é uma iniciativa de cada vez mais construir essa ponte entre indústria e varejo, onde a Abras estabelece a conexão indústria-varejo e disseminação do conhecimento, a UI, a estratégia, execução e gestão do resultado, a Nielsen IQ, o Key Account Data com a visão única, confiável e imparcial entre indústria e varejo, e a Advantage com os programas de relacionamento varejo e indústria. Então, nós estamos criando essa iniciativa para que, em conjunto, possamos observar alguns casos práticos de indústria e varejo, criar o benchmark, avaliar a evolução de resultados que essa relação pode produzir para as duas partes, indústria, varejo, e para a terceira parte, o consumidor, e disseminar esse conhecimento nos eventos da Abras, Abras em Ação, nas estaduais e todos os eventos que tive a oportunidade para disseminar o conhecimento dessa iniciativa. Então, eu queria agradecer novamente Cristiane Amaral, da UI, Rosana, da Advantage, Alfredo, da Nielsen IQ, Liel, Pimentel, Samarra. Vocês já estão dando um pontapé nessa iniciativa, uma indústria relevante, 2 varejistas relevantes. Isso não significa que isso vai ser feito apenas aqui nesse grupo, mas algumas indústrias, alguns varejistas podem participar dessa iniciativa e vamos disseminando os resultados e o conhecimento e as melhores práticas com o mercado. Muito obrigado.